Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje a gente vai estudar gêneros textuais e aproveitar, né, esse tema, esse assunto, para falar sobre os tipos textuais que a gente acaba confundindo muito. A gente assistiu na outra aula gêneros literários, certo? Essa aula de hoje também ela vai trazer uma boa perspectiva para quem acompanhou as outras aulas sobre noções de texto, leitura, certo? Traz uma perspectiva muito legal. Entender e conhecer os gêneros e tipos textuais proporciona para a gente, enquanto leitor, saber as diferenças, certo? Entre eles, porque fica muito mais fácil de interpretar um texto. A interpretação ela está relacionada não só com a construção de sentidos, mas ela também está relacionada com os diversos fatores que são inerentes à estruturação textual, certo? Então é super importante a gente reconhecer, saber identificar no texto, saber quando, em que momento de um texto essas classificações estão presentes, certo? Então, essa é a importância da aula de hoje. Marcus, que no artigo que ele publica sobre gêneros textuais, definição e funcionalidade, diz que os gêneros textuais, eles são textos que encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos, certo? Eles são estabelecidos por uma organização funcional, eles têm um enunciado, o estilo, que são realizados na integração entre a história, sociedade, instituição e técnica, certo? E os tipos textuais ou tipologia textual, ela está relacionada com uma forma como um texto apresenta-se e como ele é caracterizado pela presença de certos traços linguísticos predominantes, certo? Pessoal, a gente tem três tipos de textos totalmente diferentes aqui. Se a gente fizer a leitura de uma notícia, de uma receita e de um poema, a gente vai ter três situações totalmente diferentes, não é isso? E cada um deles tem uma finalidade, cada um deles tem uma perspectiva. Para cada texto que é produzido, tem uma especificidade. Se a gente quiser relatar um fato real que envolva pessoas que tenham acontecido em um determinado tempo, em um determinado lugar, nós produzimos uma notícia. Se a gente quiser instruir alguém quanto à preparação de um prato culinário, que mostre passo a passo, como conseguir um bom resultado, o que fazer, o que não fazer, então é melhor que a gente faça uma receita. Se a gente tem a intenção de emocionar o leitor, então, se a gente tem a intenção de sensibilizar, o mais correto, o mais adequado, é que a gente escreva um poema, certo? Então, nesse contexto, quando a gente se comunica com as pessoas utilizando a linguagem, seja ela oral ou escrita, sempre produzimos certo tipo de textos que repetem quanto ao conteúdo, certo? Tipos de textos que se repetem quanto ao conteúdo. Então, esse o tipo de texto tem essa característica. Já quando a gente atribui uma linguagem, uma composição, e a gente constitui assim os gêneros literários. A gente seleciona o tipo de texto que a gente quer fazer, vamos supor um texto narrativo. E aí a gente consegue, acrescentando essas características de linguagem, de ideias, composição, formando um gênero textual. Quando a gente interage, seja pela escrita, pela oralidade, a escolha do gênero textual, ela é feita nos diferentes elementos que nós escolhemos para participar. Quem faz o texto, para quem está fazendo, para quem lê, né? Com que finalidade? Qual é o seu objetivo? Onde vai ser transmitido? É nas mídias sociais, no rádio, na TV, certo? O momento histórico da produção, a gente tem que se atentar sobre isso na literatura. É muito importante saber, por exemplo, um texto publicado agora, nesse momento caótico de pandemia,
diz muito, certo? Esse contexto histórico diz muito sobre esse texto, assim como esse texto também pode dizer muito sobre o momento. Se a gente pegar um texto de antes da pandemia, a gente vai ter um olhar, uma perspectiva diferente. Se a gente pegar um texto depois, a gente vai ter um olhar e uma perspectiva totalmente diferente, não é isso? Por isso que muitos já dizem que vai ter o antes e o depois da pandemia, certo? Para a literatura, isso é um marco, certo? Porque as perspectivas, as esferas de circulação que a gente está produzindo, o tipo de notícia, de receita que a gente está fazendo são diferentes, certo? Tem um impacto literário também. Essa característica do momento em que a gente está fazendo a nossa produção. Os gêneros textuais, eles são... Tá passando aqui sozinho o slide. Os gêneros textuais, eles são produzidos e estão relacionados às esferas de circulação. Ou seja, os lugares que são feitos, onde eu estou fazendo no Brasil, estou fazendo no Nordeste, estou fazendo na Paraíba, estou fazendo no interior da Paraíba, certo? Então, tem um impacto sobre essas esferas de circulação. Eu coloquei aí para vocês a esfera jornalística, artística e científica. E essas esferas de circulação, elas dizem muito sobre que tipo de texto eu estou postando, eu estou compartilhando, e sobre os gêneros textuais. Aqui em literatura nós estudamos o quê? Nós estudamos a esfera artística, a gente estuda o sentido não literal. Porém, quando a gente está falando das esferas jornalísticas, científicas, midiáticas, a gente já está falando de um sentido denotativo, certo? O sentido literal, onde as coisas acontecem e as pessoas apenas replicam, certo? Aí são histórias verídicas, certo? Então, a esfera científica, a esfera jornalística tem essa característica, certo? O porquê eu estou dizendo isso para vocês? Qual a relação dessas esferas de circulação com os tipos e os gêneros textuais? A gente tem que entender que um texto narrativo, ele pode ser inserido tanto na esfera jornalística quanto na esfera artística, porém dificilmente ele vai estar na esfera científica, certo? Porém, ele está também, porque na esfera científica a gente tem a comunidade de letras que estudam, certo? Porém, eles vão tratar de outra maneira, certo? A gente tem que se atentar a isso, que todos os tipos e os gêneros de texto podem estar em todas as esferas de circulação, seja ela qual for. E aí, a gente tem, para entender melhor ainda, que os tipos textuais, eles se resumem a esses 5, e tem mais 3 que a gente não utiliza muito, certo? Que é o texto narrativo, o texto descritivo, dissertativo, argumentativo e o texto expositivo e o texto injuntivo. Esses são os tipos textuais. Enquanto os tipos textuais eles se resumem de 5 a 9 tipos, os gêneros textuais eles são ilimitados. Um blog, um site, uma lista de compras, uma bula de remédio, uma receita, certo? Então, os tipos textuais, os gêneros textuais, eles estão inseridos, estão intimamente ligados aos tipos de texto. Eu posso ter um blog sendo um texto narrativo, posso ter um site sendo dissertativo, argumentativo. Eu posso fazer uma lista de compras narrando, eu posso fazer, certo? Então, vai ser inserido. Lista de compras, geralmente, ela é no texto injuntivo. Uma bula de remédio, texto injuntivo. Então, os gêneros textuais, eles são atribuídos, eles fazem partes dos tipos textuais. Eles estão inseridos, estão intimamente ligados, porque eu faço um texto narrativo que ele vai ter um gênero, certo? Então, essa é a principal diferença.
E por fim, pessoal, os textos eles são produzidos em situações, contextos diferentes, e cada um vai possuir um fim específico. No cotidiano, quando a gente interage com outras pessoas através da linguagem oral, através da linguagem escrita, qualquer tipo de oralidade, a gente sempre elabora certo tipo de texto, que apesar de que às vezes eles sofrem variações, eles acabam se repetindo no conteúdo, se repetindo na linguagem usada e na composição. Esses textos são gêneros textuais, certo? Então, mas quando a gente fala de tipo textual, a gente quer saber da estrutura, certo? Do texto. Já quando a gente fala de gêneros textuais, a gente quer saber que características ele tem, certo? E aí, para você que acompanhou lá lá na cartilha, eu falo para vocês sobre o texto narrativo, mas eu não explico, porque eu queria explicar aqui para vocês. O texto narrativo eu falei já em gêneros literários. Resumindo eles apresentam ações de personagens no tempo e no espaço, tem uma estrutura de narração. Qual é essa estrutura? Apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Se você quer saber ele melhor, volta lá na aula que eu explico bem direitinho como acontece cada uma dessas etapas. O texto descritivo, eles ocupam-se em relatar, em expor uma determinada pessoa, um objeto, um lugar, um acontecimento. Esses textos eles são repletos de adjetivos, ou seja, qualidades, que descrevem ou apresentam imagens a partir das percepções sensoriais do locutor, ou seja, do emissor, do autor, certo? Então, o tipo pode ser um diário, um relato, uma bibliografia, uma autobiografia, e assim vai. Já o texto dissertativo argumentativo, vocês conhecem bem que ele cai todos os anos na redação do Enem. Eles são aqueles que são encarregados por expor um tema, um assunto, e você tem que argumentar, certo? Com ideias pertinentes, certo? Convincentes. Eles são marcados por essa defesa de um ponto de vista. Você tem que defender seu ponto de vista e, ao mesmo tempo, tentar persuadir o leitor de que o seu ponto de vista é o melhor. A estrutura desse texto ela é dividida em 3 partes, né? A tese, que é a apresentação, vocês conhecem por introdução, a antíntese, que é o desenvolvimento, e a nova tese, que é a conclusão, certo? Então, são essas 3 partes. Se vocês querem aprender o texto dissertativo argumentativo da melhor maneira, pegue um assunto que você goste, certo? E procure artigos científicos sobre o tema que você quer estudar, certo? Não cai nessa aí de querer ler textos jornalísticos e se basear, não. Nem livro aleatórios, não. Pega aí um artigo científico e vai tentar identificar nele a tese, essa apresentação, que é na introdução, a antíntese e a nova tese, que é a conclusão. Vai ver como os pesquisadores cientistas, eles se debruçam em um assunto, certo? Não cai nessa de ler muito livro e achar que aquilo vai ser o melhor para você, não. Que os artigos científicos, eles oferecem muito o texto dissertativo argumentativo. Tenta identificar essas 3 estruturas deles. Isso é uma dica de ouro, certo? E o texto expositivo, que é o que eu estou fazendo agora, tem a função de expor uma determinada ideia por meio de recursos com definição, conceituação, informação, descrição, comparação, certo? O texto expositivo, geralmente, eles são caracterizados pela oralidade, certo? Quando eu estou tentando realmente expor, faço um seminário, uma palestra. Então, o texto expositivo tem mais essa característica. Já o texto injutivo, ele também é chamado de texto instrucional. Ele é aquele que indica uma ordem, a forma que o locutor, eu, emissora, estou querendo orientar e persuadir o interlocutor, você, o receptor, a pessoa que está me escutando. Por isso, eles apresentam a maioria dos casos no verbo no imperativo, certo? Geralmente isso acontece numa propaganda, numa receita culinária, bula de remédio, certo? Então são aqueles textos mais objetivos, aqueles textos que querem indicar como fazer algo, certo? Uma receita. Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa,
comenta no privado, certo? Mandem suas dúvidas, respondam, faça tudo direitinho. Para quem está chegando agora, se estiver perdido, pode chamar também. O importante é que vocês continuem acompanhando, certo? Tem acompanhado o rendimento de vocês e tem caído bastante. Então, se você está com alguma dificuldade, com algum problema, entre em contato comigo para explicar, para que, quem sabe, eu possa te ajudar de alguma maneira, certo? Então, tenham um ótimo dia, pessoal, e até a próxima. Por essa semana agora é só, certo? E se inscrevam no Instagram, tá bom? Se inscrevam no Instagram que tô postando muito conteúdo legal lá também, certo? Tem muitas aulas, muitas dicas para vocês que vão fazer o Enem.